Olá! Nessa aula, nós vamos criar o relatório de produção mensal no controle de gado e produção de leite em Excel para pequenas fazendas. Então, aqui embaixo, eu vou criar uma nova planilha e vou renomear essa planilha para relatório produção mensal, ok? Que é onde eu vou criar o nosso relatório. Aqui na célula A6, eu vou digitar 5 ponto, em letra maiúscula, relatório de produção mensal, beleza? Vamos colocar aqui o tamanho da fonte igual a 15 e em itálico, beleza? Vindo aqui na página inicial da faixa de opções. E aqui embaixo nós vamos criar o nosso relatório. Esse relatório será criado através de uma tabela dinâmica com base no controle de produção, ok? Então, vamos vir aqui no controle de produção, vamos aproveitar aqui essas 3 linhas de produção já criadas e aqui nós vamos selecionar qualquer célula da nossa tabela, vamos vir aqui na aba inserir, primeiro ícone, tabela dinâmica. Aqui ele vai perguntar qual que é o intervalo, no caso aqui ele mesmo já colocou o controle underline produção, que é o nome da tabela que nós colocamos lá no gerenciador de nomes da aba fórmulas, e aqui embaixo ele pergunta onde nós queremos colocar essa tabela dinâmica. No caso aqui nós vamos marcar, selecionar aqui a opção planilha existente, o local nós vamos vir aqui em relatório, vamos selecionar aqui a partir da célula A9. Vamos clicar em OK, ele criou o que eu chamo de estrutura da tabela dinâmica, o esqueleto, ok? Então, aqui na nossa estrutura da tabela dinâmica, ele apresentará esse assistente de criação de tabela dinâmica ao lado, do lado direito, com os campos na parte de cima e os 4 quadrantes que fazem funcionar a tabela dinâmica aqui embaixo. Então, nós vamos marcar aqui vaca, data de aferição e ordenha do mês, para ele colocar no quadrante linhas, aqui embaixo, ok? E no caso, os turnos virão aqui para o quadrante colunas, beleza? Manhã, tarde e total geral. Aqui nós vamos somar, no caso, a produção. Então, se nós clicarmos aqui em produção, ele já vai jogar automaticamente aqui para o quadrante valores, porque é um campo numérico, que só contém números. Então, automaticamente ele vai somar toda essa produção, beleza? Aqui nós vamos ajustar o formato dessa tabela. Então aqui nós temos o nome da vaca em cima, a data de aferição depois e o turno e a ordenha em seguida. Nós vamos vir aqui na aba Design e aqui na aba Design nós vamos em Layout do relatório. Aqui no Layout do relatório nós vamos clicar em Mostrar em formato de tabela, ok? Pronto, ele colocou um ao lado do outro. Agora nós vamos também retirar esses subtotais. Então aqui também na aba Design nós vamos em Subtotais e vamos marcar a primeira opção, não mostrar subtotais. Pronto, ele retirou todos os subtotais dessa tabela, ok? Aqui em total geral nós vamos mudar para produção total, entre parênteses quilo, vamos aumentar o tamanho dessa coluna, vamos diminuir toda essa planilha para 90%, para ficar do mesmo tamanho das outras, e nós vamos escolher um estilo de tabela que será esse daqui, o segundo aqui do meio, né? Na área das tabelas com tonalidade média. Branco, estilo de tabela média 11, ok? Vamos vir aqui na aba Exibir e vamos retirar as linhas de grade. Vamos desmarcar as linhas de grade para nós conseguirmos visualizar melhor a nossa tabela dinâmica. Nós podemos também selecionar aqui todas essas células aqui de cima, toda essa parte de cima da tabela e alterar a cor da fonte para preto ou automática. E podemos centralizar todos os dados da tabela, selecionando aqui todos os dados, vamos clicar aqui em centralizar, ok? Aqui nós podemos também, na aba Design, marcar essa opção de linhas em tiras, para ele colocar as tirazinhas aqui separando, tipo as bordas, ok? E também marcar colunas em tiras, ele vai separar por coluna, beleza? Agora, vamos voltar aqui no controle de produção e vamos inserir mais produções para alimentarmos aqui a nossa tabela dinâmica. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui a próxima vaca, que é a Medusa. Digamos que no dia 15 de maio de 2020, na parte da manhã, primeira ordenha, ela produziu 30 quilos. No mesmo dia, 15 de maio de 2020, na parte da tarde, ela produziu 15 dias depois, no dia 30 de maio, na parte da tarde, ela produziu 45 quilos. A Shakira,
no dia 7 de maio de 2020, na parte da manhã, primeira ordenha, produziu 15 quilos. E a Shakira, novamente, no dia 21 de maio de 2020, na parte da tarde, produziu 32 quilos. A Jéssica, em junho, vamos colocar aqui dia 12 de junho de 2020, na parte da manhã, primeira ordenha, produziu 18 quilos. E no dia 21 de junho de 2020, na parte da tarde, produziu 32 quilos. Pronto. Agora, se viermos aqui no relatório de produção mensal, clicarmos aqui com o botão direito do mouse em atualizar, ele vai aumentar o tamanho da tabela, ele vai adicionar esses dados que nós colocamos lá no controle de produção. Vocês podem observar também que os nomes eles não estão se repetindo aqui nas demais linhas de data de aferição. Então, vamos voltar aqui na aba Design e aqui em Layout do relatório, novamente, nós vamos clicar em repetir todos os rótulos de item. Ok? Para ele deixar bonitinha a nossa tabela. Uma coisa legal também que podemos fazer é inserir aqui, clicando aqui em qualquer parte da nossa tabela, vindo aqui na aba Inserir, a linha do tempo pela data de aferição. Então ele vai colocar aqui essa linha do tempo, onde nós podemos escolher até um estilo aqui cinza, para ficar mais próximo do formato da tabela dinâmica. E aqui, conforme nós formos clicando nos meses, ele vai exibindo os dados de acordo com os meses selecionados, ok? Uma outra coisa legal também que podemos fazer é inserirmos, clicando aqui em qualquer parte da tabela, um filtro de segmentação de dados. Podemos vir aqui em ordenha do mês, ok? Vamos para a próxima aula.